Atualidade, com Marcos Figueiró. Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró, aqui na nossa rede litoral de televisão. Todos os sábados vocês estão aqui com a gente, você, nossos telespectadores. E hoje eu quero começar o programa homenageando a todas as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, que hoje é um dia tão especial que a gente comemora. E para falar e para homenagear você, mulher, você, nossa telespectadora de todos os sábados, eu estou trazendo aqui no programa a Aline Gomes. A Aline Gomes já esteve no meu programa lá quando a gente começou na Rádio Comunidade e depois gravamos lá no Centro de Eventos, aqui em Tramandaí, onde a gente está gravando o programa hoje, ao vivo, aqui no nosso estúdio, número 2 da TV Litoral. Gente, a Aline Gomes ela é uma aquariana com ascendente em Capricórnio, psicoterapeuta, reencarnacionista, especialista em regressão terapêutica, terapeuta energética, mestre em reiki cigano e xamânico, consteladora familiar, terapeuta do sagrado feminino, ginecologia natural, guardiã do útero e do cacau, e criadora da mandala do sagrado amor. E hoje é ela que nos presenteia com essa sua energia, com essa sua vibração e também uma homenagem a todas as mulheres aí, nossas telespectadoras do programa Atualidade com Marcos Figueiró. Bom dia, Aline, tudo bom? Bom dia, Marcos. Obrigado por estar mais uma vez aqui comigo, né? Eu que sou grata, gratidão por me chamar, por me estender esse convite para mim e para todas as mulheres. Isso é um presente para elas e para a nossa ancestralidade feminina. Perfeitamente, exatamente. Falando em ancestralidade, tem um evento agora, né, Aline, que vai acontecer dia 10 de março, às 19h30, na Travessa Sebento. O que é que C? O C Travessa Sebento, 137, no centro de Tramandaí, às 19h30, dia 10 de março, né? Gente, é de honra à ancestralidade feminina. E R$45 e uma rosa é o valor da inscrição, isso, né, Aline? Aline, me explica uma coisa. Como é que funciona essa coisa de qual é o significado de R$45 e uma rosa? R$45. Esse evento, Marcos, ele vai acontecer no estúdio Pilates e Terapias da professora Suzy, aqui em Tramandaí, que fica na Travessa C. E o valor de troca R$45, que soma o número 9 também da espiritualidade. É por isso, então 45 é 9 mais 5, 9 mais 45, 5 mais 4, 9. 9, que também é o número da espiritualidade. Então a gente vai trabalhando com E a rosa? E a rosa, ela representa, se vocês forem ver o formato da rosa, ela representa como se fosse um cálice o nosso útero. Tenho aqui até, vou mostrar para vocês o meu bloquinho. Legal. Conexão com o feminino, Aline Gomes. Olha aí, gente, deixa eu mostrar até para vocês verem bem direitinho, olha aí. Então a rosa, ela traz esse formato e é uma representatividade onde nós vamos fazer um ritual de bênção do útero, tá? E entregar simbolicamente a rosa para as nossas ancestrais femininas. É um momento muito bonito, é uma cerimônia que nós vamos fazer um movimento sistêmico também de honra a todas aquelas que vieram antes de nós, a todos os gritos, choros, né? Tudo aquilo que elas quiseram ser e não puderam, porque abriram mão de muitas coisas para que hoje nós estivéssemos aqui, né, Marcos? Sim. Aline, outra coisa, você fala assim, a ancestralidade feminina, mas esse evento, ele também, os homens poderão participar, pessoal. Então não é só mulheres, sim, né, Aline? É importante a gente ressaltar isso aí, porque nós temos muitos homens que gostam desses encontros, desses movimentos terapêuticos, desses encontros terapêuticos, e isso mexe com toda a nossa energia, e isso aí é muito bacana. E então eu quero frisar bem, os homens podem participar também deste evento aí. Sim, é uma cerimônia aberta à participação dos homens também.
Porque afinal os homens, eles vêm das mulheres, né? Eles também têm toda uma ancestralidade feminina que deve ser honrada, que deve ser homenageada. E esse evento, esse valor é realmente um valor simbólico, é um valor que eu estou presenteando, eu e toda a minha ancestralidade, presenteando a ancestralidade de todos aqueles que forem participar, para que a gente olhe com amor para a história de cada um. Aline, eu te apresentei antes, te dei todas essas características, te dei todos esses trabalhos, teu currículo aqui é um currículo invejável, é um currículo assim bem, com bastante conteúdo, com bastante, bem nutrido de elementos. Mas me fala um pouquinho de ti, Aline, porque é a primeira vez agora que tu tá na nossa TV, já gravou para o programa Atualidade, para as nossas redes sociais. Hoje tu está na TV Litoral, estamos para mais de 97 cidades, estamos no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Desejar, quero agradecer a você que mora em Itapema, Balneário Camboriú, que sempre nos manda mensagem parabenizando o nosso programa, e tenho certeza que vocês vão gostar deste programa de hoje também, com a Aline Gomes, que é uma terapeuta, e que vai falar um pouquinho mais também sobre cada uma das suas terapias, Aline. Vamos vender o teu peixe, como diz assim. Vamos. Marcos, eu estou funcionária pública ainda. Né? Quando nós nos conhecemos, eu estava num processo de transição, sigo ainda buscando essa transição. Por isso, e hoje eu falo, né, com mais leveza sobre isso, porque eu tive muitos conflitos internos, Marcos, entre o funcionalismo público e as terapias. E hoje eu consigo falar com leveza e com amor que eu estou funcionária pública e sou, em essência, terapeuta. E cada uma dessas tuas terapias que tu, por exemplo, vamos começar a discriminar um pouquinho. A psicoterapia, Aline, o psicoterapeuta, ele trata o quê? A psicoterapia é a psicoterapia reencarnacionista que eu trabalho, onde uma das ferramentas que eu uso é a investigação do inconsciente, que popularmente a gente conhece por regressão, que eu chamo de regressão terapêutica. Um processo totalmente espiritual, coordenado pela equipe espiritual, pela egrégora da psicoterapia, onde tu vai estar ali consciente, acessando outras vidas. E é importante dizer, Marcos, que como é uma ferramenta que eu trabalho, que é coordenada, eu sou apenas um instrumento da espiritualidade. A espiritualidade, os seus mentores, eles vão mostrar o que a pessoa precisa ver naquele momento. Então, às vezes as pessoas elas nos procuram, elas dizem, mas eu tenho tanta curiosidade para saber o que eu fui na minha vida passada. E, gente, não é assim que funciona. Tá? A espiritualidade ela é muito sábia, ela é muito amorosa com nós, então ela vai nos mostrar o que é preciso a gente ver naquele momento para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento pessoal e para a nossa evolução espiritual também. Mas, Aline, existe aquela coisa da pessoa de hipnotizar? Não existe. Não. A pessoa ela vai ficar consciente, é como se tu tivesse imaginando. As pessoas até confundem, dizem, meu Deus, será que eu estou criando isso na minha cabeça? E não, vai passando como se fosse filmes, flashes, palavras, e tudo isso a pessoa vai falando e eu vou anotando. E onde entra a psicoterapia nisso tudo? Depois que a pessoa faz essa investigação do inconsciente, a regressão, nós vamos conversar para que ela tenha a clareza, porque durante esse processo da investigação, ela vai ter consciência, Marcos, de onde que vêm os gatilhos que acontecem. Às vezes a gente cruza por uma pessoa e diz assim, nossa, meu santo não bateu com aquela pessoa. É porque aquela pessoa, ela nos traz, ela nos dispara algum gatilho que é justamente para o nosso desenvolvimento. E isso, inclusive, dentro do nosso sistema familiar. Sim. Então, todas essas terapias que eu trabalho, elas vêm casar, elas vêm fazer uma junção com a constelação familiar. E quanto tempo leva essa sessão? Porque quantas sessões é necessário quando o paciente chega na tua sala e contrata esse serviço, né, de reencarnacionista, né, que é a psicoterapeuta
terapia reencarnacionista, ela leva quanto tempo, mais ou menos, para... O ideal, Marcos, é que seja feito um processo de uma vez por semana. Certo. E como é um processo que ele é espiritual, eu não posso te dizer assim, vai levar 1 hora, vai levar 1h30, porque já chegou casos da pessoa não precisar ver nada, ela não estava preparada para ver, para ter aquela consciência naquele momento, e os mentores colocaram ela em tratamento. É um processo muito lindo, que eu digo que é receber o reiki direto da fonte. Então, nós fizemos uma conversa, o que precisou ser visto, ela viu e eu fui anotando, e ela entrou em tratamento. Ela ficou 1h30 dormindo. E cada uma dessas sessões terapêuticas, ela também está uma é relacionada com a outra. Por exemplo, a terapia energética. Sim, porque dentro da psicoterapia, desse processo que eu te falei da investigação do inconsciente, se os mentores te colocarem em tratamento, tu vai receber um reiki direto da fonte. Não é a Aline aplicando, não é o Marcos. São os mentores, são os teus anjos de guarda ali trabalhando no teu corpo físico, energético e espiritual. Sim. E depois, claro, qual é a diferença do reiki do mestre Uzui, que é o reiki tradicional, né, Aline, e o cigano e xamânico? Quais são as diferenças? A energia e a forma como nós ativamos essa energia. O Reiki Uzui, ele tem símbolos, né? São 4 símbolos, dependendo da formação que tu tenha. A gente vai ali ativando e chamando, visualizando aqueles símbolos, traçando e ativando ele na pessoa. Sim. O Reiki Uzui, ele nos traz aquela calma, aquela serenidade, tu entra no relaxamento, tá? E vai fazendo as curas ali nos corpos etéricos, no físico, no emocional. E o Reiki cigano, ele não tem símbolos. Dizem que é muito bonito, né? Nossa, é muito. Eu digo que é a minha menina dos olhos, Marcos. Não é só tu que diz. Vários terapeutas que eu já conversei, eles dizem, Marcos, o reiki cigano, ele é demais. Eu sou mestre em reiki, mas do mestre Uzui. E eu não conseguia fazer esses outros cursos de reiki. Mas quem eu conversei diz, Marcos, o reiki cigano, ele é demais. Ele traz toda a energia e toda a potencialidade, a vitalidade do povo cigano. Então, são os clãs ciganos trabalhando na pessoa. No que o Reiki Uzui a gente coloca uma musiquinha mais relaxante, no Reiki cigano a gente vai usar músicas ciganas. Então, já teve relatos de pessoas conversando comigo depois, dizendo assim, nossa, parece que eu saí do meu corpo e fui para uma roda cigana. Então, eles nos trazem toda essa vitalidade. Sim. Aline, terapeuta do sagrado feminino. Esse eu vejo que acho que é a menina dos olhos de ouro. Também. Desse grupo de terapias que tu pratica. Também. Foi através do Sagrado Feminino, Marcos, que eu iniciei o Grupo Marias, que este ano nós vamos dar continuidade também. Foi aquele que nós gravamos ali no Centro de Eventos, que é onde a gente olha para o nosso interior. Porque a gente está sempre buscando, e as mulheres vão entender o que eu estou falando, a gente está sempre buscando a aprovação de outras mulheres, e buscando fora o que a gente tem dentro de nós. Então é olhar para nós, é nos acolher. E dentro desse sagrado feminino nós fizemos rodas, nós cantamos, nós dançamos, nós honramos também a nossa ancestralidade, porque antes de nós estarmos no útero da nossa mãe, nós estávamos no útero da nossa avó também. Então, Marcos, eu sempre digo assim, todas essas terapias que eu venho fazendo desde o meu início, já são quase 10 anos que eu venho desenvolvendo tudo isso. Comecei com reiki, barras de axis, e tudo me trouxe para o sagrado feminino. Por quê? Porque eu tinha uma questão muito séria com relação aos meus ciclos. Hoje ainda venho trabalhando isso, e eu sempre digo assim, o universo e a espiritualidade, eles são tão sábios e amorosos, que eles vão colocando no nosso caminho, eles vão abrindo, a gente vai caminhando e eles vão abrindo o caminho para que a gente também olhe para nós. Foi onde eu criei o Grupo Marias, que era para desenvolver as mulheres, e no momento que eu desenvolvi as mulheres, eu também olhava para mim.
Sim. Aline, Porque eu via cada uma delas, eu me via em cada uma delas. Sim. Aline, é muito interessante, e tu falando, me vem como as pessoas hoje, elas procuram essas medicinas alternativas, porque nós buscamos, quando a gente vai na medicina tradicional, quando a gente vai na medicina, vai lá no consultório médico, o que eles nos fazem? Nos enchem de antibióticos, nos enchem de remédios para curar. Sendo que às vezes, muitas vezes, a cura está em nós mesmos. Porque as doenças, Aline, elas são resultado, são consequências de fatores emocionais que nós não conseguimos resolver. Outro dia eu estava atendendo uma paciente que eu disse para ela, a tua cura não está na medicina natural, na medicina normal lá dos médicos. A tua medicina, a tua cura, ela está nisso, é tu te curar. E não é eu, terapeuta, que vou promover a tua cura. É tu que tem que te promover a tua própria cura. E isso é muito interessante. E eu vejo hoje como as pessoas estão buscando os terapeutas, né, Aline? Sim, eu sempre digo, nós falamos muito em mulheres medicina, porque nós somos a nossa própria medicina. Marcos, uma grande questão que vem melhorando muito, mas é um grande tabu, não sei se a palavra certa seria tabu, mas a gente quer o imediatismo. Né? E eu sempre comparo todas essas terapias, essas medicinas naturais que eu trabalho, eu sempre comparo como se tu fosse tu vai ali na medicina alopática, ele vai te dar um antibiótico, a infecção vai parar, vai ali, mas ela não vai lá na causa raiz. Exatamente. E todas essas terapias, inclusive a medicina homeopática, ela vai lá na raiz, vai puxar lá, e isso é demorado. E muitas vezes a gente busca uma terapia achando assim, nossa, vou lá na linha, vou consultar, vou sair do consultório e a minha vida vai estar transformada. E não é assim que funciona. Porque antes de transformar a nossa vida, ela bagunça. E ela bagunça bastante, Marcos. Para que a gente tenha consciência. E é o que eu sempre digo, e eu venho dizendo muito isso dentro das constelações. Todas essas terapias, Marcos, elas nos trazem uma consciência muito grande. Elas nos trazem um entendimento fantástico. É um processo mágico, mas não é mágica. Sim. Porque o que vai fazer a diferença não vai ser a Aline, terapeuta, não vai ser o Marcos. É o posicionamento de cada pessoa que nos procura. O que eu vou fazer com tudo isso diante de uma situação? Porque se a gente não muda a nossa forma de nos posicionarmos, a nossa forma de ver e de interpretar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a nossa vida não transforma. E eu digo assim, daí não adianta nem fazer nenhuma terapia alternativa. Tu sabes que, agora que tu colocou e eu quero reforçar, até corroborar com algumas coisas que tu estás falando. Outro dia uma pessoa participou de um evento de, acho que era 3 ou 4 dias, aqueles eventos de autoajuda, de mudança. E aí lá dentro tu gritava que eu vou mudar, eu vou ser diferente. Mas a partir do momento que terminou o curso, que a pessoa transpôs aquele umbral, aquela porta de saída lá, ela continua sendo a mesma pessoa, a mesma Aline com aquelas mesma mochilão nas costas, que eu digo mochilão nas costas, que vocês estão acostumados a ouvir eu falar nas minhas entrevistas, aquele mochilão cheio de problemas, cheio de noias, cheio de traumas, tá tudo ali ainda. Tá tudo ali. As pessoas acham que aquilo ali faz parte delas, que elas têm que carregar pro resto da vida aquilo ali. Aí entra a constelação familiar, né? Exatamente, que era a próxima coisa que nós íamos falar, de constelação familiar, que é um dos carros-chefe desse conjunto de terapias que tu tens. Quem me trouxe para a constelação familiar foi o Sagrado Feminino. Porque olhando, eu me incomodava tanto. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo trabalhar com mulheres, Marcos. Mas toda vez que tinha um encontro do sagrado, onde eu ia trabalhar com as mulheres, aquilo ali eu dizia, que eu tinha que inventar isso? Por quê? Que eu tinha que inventar isso? Porque através de outras pessoas a gente olha para as nossas dores também, né, Marcos? Isso incomoda. Tu começou a se ver. Eu comecei a me ver, e hoje eu digo para elas, eu me vejo em vocês.
Me vejo em todas vocês que estão nos assistindo hoje, porque faz parte. E o universo, ele nos coloca diante do que a gente precisa melhorar em nós. E nós terapeutas, só conseguimos levar outra pessoa a subir, a passar de nível, quando nós também passamos de nível. E é isso que tu falou, de nós irmos para um evento e voltar, é o posicionamento. Porque a vida, ela vai nos colocar desafios e a gente precisa ser firme, porque a nossa tendência é voltar para o nosso desconforto. O nosso conforto desconfortável, que eu chamo, é a nossa tendência. Então a gente precisa persistir. E o Sagrado Feminino me fez olhar muito para os meus ciclos, porque eu não gostava de ficar menstruada. Hoje ainda estou em processo sobre isso, mas hoje eu olho com amor, e quando a gente olha com amor, a gente acolhe. Sim. Né? E sempre foi um período muito gostoso para mim, porque eu nunca sofri de cólicas. Mas o que ele quis me mostrar? Olha para as mulheres que vieram antes de ti. E para eu olhar para todos aqueles que vieram antes de mim, eu conheci a constelação familiar, que eu levei anos para dizer não, agora é o momento. E as Marias me trouxeram isso. Comecei a estudar, fiz o meu primeiro curso de constelação. Hoje já estou me formando no segundo curso, porque eu digo que é um caminho sem volta. Sim. E a gente está sempre buscando para mim e buscando para todas vocês que procuram os meus serviços. Os padrões, né, Marcos? O quanto isso é enraizado em nós, os padrões. Que por mais que eu constele, a gente vai constelar a vida toda e a gente vai voltar lá para nossa criança e para o nosso pai e para nossa mãe. Aline, nos eventos grandes que acontecem, tipo aconteceu há pouco tempo no Auditório Araújo Viana, tinha muitas pessoas lá, ele fez uma constelação familiar. Mas daí eu fico pensando, como é que consegue, e muita gente da plateia se viu. Sim. Se viu como personagem de tudo que ele estava acontecendo lá em cima. No teu tu trabalha com os bonequinhos, né? Com os bonecos e trabalha em grupo também. Exatamente. E como é que funciona isso aí, Aline? Como é que as pessoas conseguem... eu já fiz constelação familiar, mas foi na época da pandemia, era online, a gente fazia pessoa de um lado e do outro, e ela pedia para mim olhar, identificar uma figurinha, e é uma coisa assim que eu não recordo mais. Mas como é que funciona o teu? Mas fala um pouquinho. Quando nós fizemos uma constelação familiar, seja em grupo ou individual, nós abrimos um campo energético do sistema, o campo... e o campo, ele é tão soberano que ele vai nos conduzir, Marcos. Então, nós nos conectamos, nós formamos, em eventos, assim, em constelações em grupo, nós formamos uma egrégora. Então, está ali quem tem que estar, vai estar nos assistindo quem tem que estar nos assistindo, e essa é a egrégora. Quando nós formamos uma grande egrégora, é porque nós temos muito em comum com cada uma daquelas pessoas que estão ali. Sim, sim. Então, por mais que uma pessoa seja constelada, no campo sistêmico de todas as outras será movimentado também. Mas é interessante que uma vez eu fiz participei de uma constelação em grupo, e aí eu me lembro que a consteladora ela disse, tu vai ser o juiz, tu vai ser o advogado, e aí a pessoa narra um problema, coisa assim, e a coisa mais impressionante é gente se manifestando emocionalmente, chorando, outras transmutando dor. Que coisa de louco isso. Porque quando a gente abre esse campo energético, são as memórias, as memórias ancestrais daquela pessoa que está sendo constelada. Então, eu sempre digo, vamos com o coração aberto, porque nós vamos sentir. É emoção. Não tem muito, Marcos, como a gente explicar para as pessoas, porque tem que viver. Isso tem que viver. Mas nós entramos num campo aberto, num campo energético, onde nós estamos em ressonância ali, com memórias
com memórias ancestrais, e a gente vai sentindo. Então, tudo que a gente sente dentro de um campo energético, ele não é nosso, não é sobre nós, é sobre a pessoa que está sendo constelada. Nós somos apenas instrumentos de contribuição para aquele sistema. E vocês que estão nos assistindo, gente, eu participei, eu vivenciei isso aí. E às vezes, eu estava participando daquela constelação e eu fui nomeado, designado para ser ali, para fazer o papel de juiz, e impressionante que às vezes vem coisa na cabeça da gente que tu simplesmente bota para fora e fecha bem direitinho com a pessoa que está sendo constelada. Tanto é que um cidadão lá começou a chorar e aí a pessoa que estava constelada ficou impressionada e olhou para a consteladora e disse: é meu pai. É meu pai. É um movimento lindo, né? É meu pai que está aqui. Meu pai dizia isso. Ali eu fiquei impressionado. Vou te confessar que eu fiquei muito impressionado com a constelação familiar feita em grupos. Por isso que eu perguntei para ti como é que como é que tu procede, qual o teu método. Cada um tem um método, né? Sim, cada terapeuta trabalha de uma forma. Também é assim, Marcos, geralmente eu converso com o constelado antes para saber o que ele gostaria de constelar, e ele vai me falar, a gente vai convidar o grupo para ir. Geralmente o grupo não sabe, eles não se conhecem, não sabem o tema da constelação, e o constelado fica de fora ali, vai observar a sua história de fora. E quando tu olha a tua história de fora, às vezes é impactante. Porque movimenta muito, Marcos. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: nossa, eu tenho um problema muito sério com a minha mãe e eu quero constelar isso. Quero constelar o relacionamento com a minha mãe. E quando chegamos no campo, não é a mãe, às vezes é o pai. Às vezes é a avó, a bisavó, a tataravó. Então o campo ele é muito soberano. E muitas vezes a pessoa está aqui me dizendo uma coisa e o campo está me dizendo outra. E às vezes o campo está falando uma coisa ali que não é, às vezes não está nem, e às vezes também está relacionado a uma outra pessoa que está na plateia, ou que está ali fora, que não está sendo constelada. Eu, pelo menos uma vez eu participei disso e aconteceu isso aí. Da pessoa ir lá fora assim: isso aí está acontecendo comigo. Porque ressona, porque então é normal isso. É normal, porque é o que eu te falei. Nós formamos uma grande egrégora. Então, as situações daquelas pessoas que estão ali de fora, elas vão dizer: nossa, eu já vivi isso. Nossa, isso acontece comigo. Por isso Os déjà vus. Por isso é formada uma egrégora. Muitas vezes, não estou com vontade de ir, não, mas eu vou. Ou talvez nem foi convidada, soube lá da cerimônia da ancestralidade, vou correr lá e vou fazer, porque tem alguma coisinha ali que ela precisa olhar. Aline, faz bastante tempo que eu não vejo, que eu não participo, pelo menos, até hoje faz tempo que eu não recebo convite para isso, essas constelações que são grandes grupos, com muitas pessoas envolvidas, que você vai lá para falar sobre constelação familiar e acaba criando uma egrégora, como tu mesmo disseste, e as pessoas começam a participar desta egrégora e começam a constelar sem mesmo às vezes programar alguma coisa. É normal isso aí, e as pessoas chegam lá, não contar o problema, e aí numa dessas constelações que estão fazendo com outras pessoas, a pessoa se vê: isso é um problema meu também. Pode acontecer, Marcos, porque, como te disse antes, cada terapeuta trabalha de uma forma. Eu uso isso como os movimentos sistêmicos, que uma vez por mês eu faço no espaço da Suzy, aqui em Tramandaí, com um tema direcionado. Aí as pessoas vão e todas são trabalhadas. Aline, outra coisa. Tu foste a criadora da mandala do Sagrado Amor. Me fala sobre isso aí. A mandala do Sagrado Amor, ela foi canalizada justamente para que a gente trabalhasse com o feminino. Quando eu esbocei e saiu este desenho aqui, que é o centro da minha mandala, que hoje eu não trouxe para mostrar para vocês. É onde a gente vai pendular radiestesicamente, vai pendular na energia da pessoa. E vamos ver ali como está o equilíbrio do feminino e do masculino,
o que ela precisa se conectar, quais são as deusas, chás, florais, tudo a mandala vai me dizer ali, é um tratamento também. Quando a gente diz assim, mandala do Sagrado Amor, as pessoas já correm porque acham que é relacionamento amoroso. Mas não, a mandala do Sagrado Amor, ela fala sobre o nosso amor, o amor com nós mesmos. E esse amor, que tu diz, amor por nós mesmos, ele transcende muitas coisas, né, Aline? Transcende. Ele vai além daquilo que a gente pensa e do que a gente imagina. No mesmo sexo, muita gente associa ao sexo ao relacionamento amoroso, né? E não é. Eu sempre digo assim, Aline, eu gosto, às vezes eu acordo pela manhã e é a hora que eu agradeço ao universo, eu agradeço aos meus mestres ascensionados, aos meus mentores espirituais, por eles estarem me dando mais um dia de convivência com esse plano. Porque nós temos visto aí, gente, muito jovem, muitas pessoas novas partindo nesse trem da vida, embarcando num trem sem volta, e a gente às vezes acaba esquecendo porque se torna tão comum, tão normal acordar de manhã e dizer, bom dia, para a pessoa que está do lado, ou então... Automático, aquela coisa automatizada, né? Escovar os dentes, tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, trocar de roupa e trabalhar. Voltar para casa, botar o pijama, dormir. E as pessoas esquecem que elas passaram aquele dia. Ou que elas acordaram de manhã e elas têm um dia para viver. E isso tudo é amor. Amor pela vida, amor por esse invólucro que a gente tem emprestado, que é o nosso corpo. O nosso tempo sagrado. A gente vive tão condicionado ao exterior. Exato. A gente não vive por nós, a gente não vive para nós, a gente vive pelo outro. Aline, é muito importante as pessoas valorizarem mais o seu tempo. Exatamente. Tempo, gente. Olha, você está aí nos assistindo agora. Você que não assistiu o programa Atualidade com Marcos Figueiró agora, ele vai ser reprisado na terça-feira às 21 horas aqui na nossa rede eleitoral de televisão, porque tem muita gente que no sábado trabalha, tem muita gente que não teve tempo de assistir, e também vai estar lá no YouTube. Mas gente, tempo, se invistam em coisas que vocês que agreguem na vida de vocês. Tipo essa conversa aqui que eu estou tendo com a Aline, muita coisa a gente está levando. Tenho certeza que muita coisa estão associando. Poxa, mas é isso mesmo que eu preciso para a minha vida. Eu preciso me encontrar, eu preciso me curar de algumas coisas, alguns traumas, algumas dores. Né, gente? Vocês têm que... E é para isso que estão aí os terapeutas holísticos. Hoje nós temos reiki, nós temos radiestesia clínica, inclusive. Eu já fiz uma radiestesia clínica com uma pessoa também muito bom, que ela preceitua medicamentos, mas medicamentos naturais. Eu acredito muito na coisa natural. Às vezes a gente tem aqui na nossa natureza muitos produtos à nossa disposição. Em vez de tomar um antibiótico, em vez de tomar um anti-inflamatório, vai lá e compra um chá de pariparoba e toma. É a mesma coisa. Outro dia alguém disse assim, pega água de coco natural e adicione sal do Himalaia. 1 colher de sal do Himalaia em 1 litro de água de coco. E toma 2 copos por dia. Tu vai ver o resultado. O sal de Himalaia não aumenta a pressão arterial, ele produz um monte de benefícios para a tua saúde, e tudo coisa natural. Tu não precisa ir lá para a farmácia comprar essas químicas que têm um monte de efeitos colaterais. E é isso que hoje a Aline Gomes, terapeuta, consteladora, está aqui no nosso programa falando para nós, falando para a nossa audiência e para vocês aí, a importância de vocês cuidarem de vocês, cuidarem da saúde de vocês. E uma coisa que também me chamou a atenção aqui, guardiã do útero e do cacau. Até perguntei para ela no início do programa, nos bastidores, o que é cacau? É o nosso cacau, né, Aline? O nosso chocolate puro, Marcos. Puro. Então, o cacau também ele veio agregar. Ela é uma medicina natural,
tá? Assim como todas as outras que a gente vem trabalhando. E o cacau, ele nos traz esse amor, ele nos traz o acolhimento, tá? Nos faz uma conexão com a Mãe Terra, que nutre, que expande, que é rica, porque o cacau, na história, era uma das bebidas dos reis, né, dos maias, então era também um produto de troca pela sua valiosidade, pela sua... E hoje ele também nos proporciona isso, né, a prosperidade, a expansão, ele traz uma expansão de consciência muito grande, de uma forma sutil, não como a ayahuasca, que você já deve conhecer, Sim. E o rapé, mas ele vem de uma forma sutil, nos trazendo a clareza, nos trazendo acolhimento, trazendo amor, trabalha o chakra cardíaco, está expandindo. É a medicina do amor. Hoje tu falou em ayahuasca, tem também aquela consagração à Jurema branca, à Jurema amarela, hoje tem vários rituais Tem aí, vários né, Aline? rituais. Só que tem que ter, eu não sei, Aline, tem que ter um máximo de cuidado com esse tipo de quem vai aplicar, buscar informações, gente, de quem é essa pessoa que está aplicando, fazendo essa consagração de ayahuasca. Tem seus benefícios? Tem. Nada comprovado cientificamente, mas tem. Mas só que assim, tem que ter cuidado muito grande, porque é uma coisa muito, muito perigosa. Né? Uns dizem que não, Marcos, tu está errado. Eu tenho certeza que essa crítica vai vir. Tu está errado, não tem problema, perigo nenhum. Bom, cada um tem a sua opinião, né? Eu acredito muito assim, Marcos, que o perigo não está na medicina. Sim. O perigo está nas pessoas. Por quê? Porque nós somos muito imprudentes. Às vezes a gente sabe que não pode, a gente vai lá. Tu sabe que tu toma algum remédio, tu não vai dizer pro terapeuta, não vou falar pro terapeuta porque eu quero experimentar a medicina. Não pode. E a gente tem que ter... Gente, a gente precisa ter o maior cuidado, a gente precisa ter respeito, porque são medicinas. Certo. São medicinas da floresta. Então a gente não pode tomar ayahuasca ali, vou tomar agora, vou tomar daqui a pouquinho. Então a gente tem que ritualizar. E sem uma supervisão, né? E sem uma supervisão. Eu não entendo muito de ayahuasca, mas... Até quero trazer, se alguém tiver alguém que possa vir falar sobre a ayahuasca, eu quero entrevistar aqui no programa Atualidade para a gente saber mais dessa técnica, dessa erva, dos benefícios, dos efeitos colaterais. Tem gente que vai lá, não sente, toma e não sente nada, tem outros que vão lá e as manifestações são severas, tem outros que, né? Eu até tenho uma pessoa para te indicar, porque é onde eu fui consagrei 2 vezes já. E qual foi a tua experiência? Nossa, Marcos, a primeira foi horrível, eu achei que eu ia morrer. Mas foi de muitas curas, assim, porque a gente vem buscando isso, e quanto mais a gente caminha nessa jornada de terapias, mais a gente vê, dentro do Axis a gente fala que são as cebolas da nossa vida, que a gente vai tirando as casquinhas e não para mais de tirar, né? É verdade. E a segunda vez foi maravilhosa. Foi de muito acolhimento, de muito amor, porque justamente assim, quando eu cheguei lá, eu intencionei, eu digo, eu quero ser acolhida, eu quero ter os entendimentos que eu vim buscar, mas com acolhimento e amor. E onde eu fiz, foi lá em Dois Irmãos, com uma professora minha de constelação familiar, e onde eu tive todo o suporte, o que isso é bem importante. E isso eu prezo muito dentro dos meus atendimentos, porque não é só eu te atender com constelação, qualquer outra ferramenta, Marcos, Marcos, agora segue a tua vida e eu sigo a minha. A gente precisa ter um acompanhamento, porque dentro dessas medicinas, dentro dessas terapias, tem vindo muita coisinha, né? Principalmente da constelação familiar, a gente vê muito isso. E as coisas, elas precisam ir se acomodando dentro de nós. E às vezes tu vai falar ali com a tua vizinha, vai falar com um colega de trabalho, e eles não têm o entendimento que o terapeuta tem. Exato. Então quando tu vem falar comigo, diz, olha Aline, eu fiz a constelação e aconteceu assim, 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 eu digo, Marcos, então vamos olhar para isso. Esse acompanhamento
pós-terapia é muito importante. Tu está falando uma coisa muito importante. Eu tenho um costume aqui quando eu atendo o reiki, porque no reiki também as pessoas às vezes elas têm algumas emoções, têm algumas manifestações que acontecem na hora e tem outras que vão acontecer a posteriori. Algumas na hora da choro, outras dá vontade de fazer xixi, outras dá sede, outras que têm vontade de falar, e eu sempre explico antes de começar a terapia. Vocês estão... pode acontecer isso, até porque para as pessoas entenderem um pouquinho o que já aconteceu, das pessoas dizem, tá, e aí? Embora, tá, tu aplicou um reiki em mim, e aí? Eu não senti nada, poxa, só me cobrou e eu não, né? E não, o reiki, ele fica reverberando por alguns dias. Eu costumo no dia seguinte ligar para a pessoa. Como é que tu está? Alguma coisa. Eu sonhei essa noite, coisa que eu não fazia há bastante tempo. Hoje eu estou com a necessidade de tomar muita água. Uma vez eu fiz uma pessoa muito conhecida aqui da cidade e ela ligou e disse assim, Marcos, eu estou amanheci sangrando bastante. Não estou menstruada, não estou nada, mas olha, é impressionante. Digo, vai no médico, vai ver o que está acontecendo. Ela foi no médico, ela tinha um mioma no útero que ela não sabia. Olha. E aquilo ali a gente associou, porque ela fez o reiki e logo em seguida aconteceu isso. Então, esse foi um dos casos de desmanchar miomas. Eu digo sempre, parece que eu sou especialista em desmanchar mioma de útero, mas é impressionante o que tem de pessoas que fazem reiki e às vezes tem um mioma no útero e não sabe e acaba desmanchando. E os miomas, Marcos, agora que tu falou, me veio também para comentar sobre isso, os miomas são sonhos, são projetos não paridos. Exatamente. Bem em encontro a guardia do útero, né? E também a ginecologia natural. A ginecologia natural. Que é olhar realmente para a matriz emocional dos nossos sintomas. A doença ela é nossa amiga, a gente vê a doença como uma assombração, como um afronte. Isso. Né? Como o nosso mundo vai acabar, mas a gente precisa acolher. É desafiador, mas a gente precisa olhar com amor para ela, ver o que ela está querendo nos mostrar. Sim. E no momento que a mulher olha para essas questões de a endometriose é viver pelo outro, de tomar conta de tudo, deixa que eu dou conta, e a mulher vai sofrendo e daí vai indo. Né? Câncer de útero, câncer dos seios, porque aqui, emocional, exato. O cardíaco. E outra coisa, quando tu falou em endometriose, muitas vezes tu vai no médico, tu tem endometriose, tem que fazer, e aí mete medicamento. Se tu não tratar a causa dessa tua endometriose, que ela está associada a alguma coisa emocional, e isso aí vem em conta ao trabalho do terapeuta holístico, vocês não vão poder ter filhos, enquanto não tratar aquilo ali. Por isso que tantos casos de câncer a pessoa trata e tem novamente. Exatamente. O que a pessoa não está conseguindo, não está querendo ver naquilo ali. E é importante também a gente ressaltar, Marcos, que quando a doença ela chega no corpo físico, o tratamento tradicional é imprescindível. Então o terapeuta holístico jamais vai dizer não, para tudo, mas, gente, é preciso que vocês entendam, que vocês tenham a compreensão que é agregar um tratamento ao outro. O médico tradicional, ele vai tratar o teu corpo físico, mas a gente precisa olhar para a causa raiz disso. Nós temos que tratar a causa. A causa raiz. E é muito importante, Aline, até vamos reforçar isso aí. Gente, o terapeuta holístico, ele não substitui a medicina tradicional, por favor, né? Nós não estamos aqui dizendo que abandone seus médicos e venham só para os terapeutas holísticos. Não, pelo contrário. Nós tratamos, a Aline, os terapeutas, tratam a causa, a coisa emocional. É um complemento. Por isso que se chama terapia alternativa, medicina alternativa. Vamos deixar bem claro isso, medicina alternativa. E tem muita gente hoje buscando a medicina alternativa, que é muito bacana, gente. Sinal que vocês estão preocupados com vocês, com o cuidado, com o seu corpo, com a sua mente. É aquela coisa, mente sã, corpo são. Exatamente. Gente, olha só, tudo que é bom dura pouco. E o programa Atualidade tem o seu horário para cumprir, e nós estamos aí, já está vindo aí um outro programa em seguida aqui na nossa rede eleitoral de televisão, aqui na TV Gazeta. Então, assim,
Dia 10 de março, 19h30, gente, terça-feira, né, Aline? Segunda-feira, 10 de março, às 19h30, na Travessa C. Bento, aqui em Tramandaí, no número 137, no centro. R$45 e uma rosa de honra à ancestralidade feminina, mas aberto também aos homens, as homens, mulheres, enfim, gente, é aberto ao público. Vão lá, participem, vocês tenho certeza que vocês vão sair de lá assim, ó, se vendo e ou vendo a vida, vendo as coisas de uma forma diferente. Digo isso com toda certeza. Tudo isso só vem agregar, acrescentar no currículo de cada um de vocês. A nossa casa, que é o nosso corpo, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser higienizada. E como é que tu faz isso? Buscando esses movimentos de energia, como a Aline trouxe para nós aqui hoje, falando um pouquinho sobre o reiki cigano, xamânico, da constelação familiar, do terapia do sagrado feminino, a ginecologia natural, a guardiã do útero e do cacau, gente, assim, ó, regressão terapêutica, terapeuta energética, a psicoterapeuta reencarnacionista. Gente, tem tanta coisa aí para a gente explorar. E vamos aproveitar tudo isso que está à nossa essas ferramentas que estão aí à nossa disposição, né, Aline? E eu fico muito feliz, mais uma vez, minha amiga, de poder compartilhar hoje esse estúdio aqui contigo, com essa tua energia, te dizer assim, ó, parabéns pela terapeuta que tu és, a evolução que tu teve na tua vida, essa pessoa maravilhosa, essa amiga querida, que a gente não se fala muito, né, Aline? Mas quando quando ela lembra de mim, manda lá, como agora ela mandou um convitezinho para esse evento, e eu disse, poxa, olha só, não, a Aline, vamos trazer a Aline para falar um pouquinho. Eu não tinha trazido ela aqui na TV, né? Então eu trouxe ela hoje para conversar com a minha audiência, com você, telespectador aí da TV Litoral. Gratidão mais uma vez, Marcos, gratidão a todos vocês que estão nos assistindo, aos que vão nos assistir, vão nos acompanhar. É uma honra para mim estar aqui e eu me vejo em você. Eu te vejo e gratidão por toda essa tua expansão, que também nos expande, gratidão pela tua energia, gratidão por todo o acolhimento, Marcos, e por levar, né, expandir cada vez mais tudo isso para as pessoas. Elas precisam ter acesso e conhecimento a isso tudo. Aline, querida, namastê. Gratidão. Que você continue irradiando energias boas para teus pacientes, para teus amigos, para as pessoas que estão na tua volta. Continue sendo essa pessoa tão especial, querida, que está em franca evolução. E vai encontrar, nós somos aprendizes, pessoal. Somos eternos aprendizes. Somos pedra bruta. Nós estamos nos lapidando dia após dia. Nosso objetivo é se tornar uma pedra cúbica perfeita. Mas é um caminho muito longo. Às vezes a gente chega e não consegue chegar até esse final aí, mas com certeza nós estamos sempre buscando evolução. E o programa Atualidade fica por aqui, agradecendo mais uma vez a você que nos assiste todos os sábados aqui na Rede Litoral de Televisão. Parabéns, mulher! Eu vou dizer mais uma coisa que eu sempre digo, o lugar de vocês não é aonde as pessoas querem que vocês estejam, é aonde vocês querem estar. E estejam aqui conosco no programa Atualidade, com Marcos Figueiró, que vai nesse sábado maravilhoso de sol, e desejando a vocês um bom final de semana. Mais uma vez, Aline, gratidão. Gratidão. Tchau, pessoal. Atualidade com Marcos Figueiró.